Bom, pessoal, bem-vindos ao canal Papo das Lendas. Hoje tenho uma oportunidade muito grande de estar conversando com uma lenda, né? No nosso quadro De Frente com a Lenda. A gente vai estar falando com o Ademir Alcântara, meia, clássico meia, camisa 10, que veio do Cianorte para cá, para o Pinheiros, e vai contar um pouco da história dele. Ademir, bem-vindo ao canal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar conversando com você. Né? Queria agradecer também ao Curitiba por estar cedendo espaço para a gente gravar aqui, né? E contar um pouco da tua história, né? Para quem não conhece, né? Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de estiver jogando, mas graças a histórias do meu pai, eu ouvi muito bem falar de você como jogador e como pessoa também. Queria agradecer pessoalmente pela oportunidade de você estar contando para a gente. Obrigado, Neto, pelo convite, né? De fazer esse bate-papo, contar histórias desde o tempo de Cianorte, na vinda para Curitiba. Agradecer ao Romualdo pelo atendimento que deu para nós aqui no CT, né? Que é uma pessoa espetacular, que está sempre aí disposta a ajudar a gente que precisa de alguma coisa aqui dentro do CT. E vamos falar de futebol, que a gente mais gosta, né? Como você falou muito bem, para gerações novas, ninguém nos viu jogar, né? Porque já se passaram 26 anos que eu parei de jogar futebol profissionalmente. Então eu tenho mais tempo de parado do que de profissional que eu fui, né? Então falar de futebol é sempre gostoso, ainda mais com você, filho do meu grande amigo Valde. É uma pessoa que nós tivemos o prazer de conviver junto no início da carreira e nossa amizade persiste até hoje. Que beleza. Então conta pra gente, Ademir, como foi a tua vinda pra cá, lá de Cianorte, naquela época, né? Com quantos anos você veio pro Pinheiros, né? Então, o João Bola, que é falecido, ele tinha um time e ele tinha o sonho de trazer o Cianorte de volta à elite do futebol paranaense, né? Mas infelizmente ele conseguiu só até a Série B do Campeonato Paranaense, não conseguiu vir para a Série A. E no meu tempo em Cianorte não tinha futebol profissional ainda, era só futebol amador. E ele tinha o sonho de trazer a gente porque ele via em condições. Nós éramos 3 jogadores que ele trouxe para cá. Nesses 3 jogadores ele via que havia possibilidade de seguir uma carreira profissional. E como não tinha profissional em Cianorte, então a gente tinha que tentar outros lugares para poder dar sequência na carreira, né? E aí foi a ideia de trazer a gente para o Pinheiros. Ele conhecia uma pessoa no Pinheiros e falou com o seu Milton Nofk, que marcou esse teste para nós. Isso em 1979, e nós viemos para cá e ficamos os 3. Os 3 jogadores foram aprovados e de lá nós começamos ao nosso trabalho nas categorias de base para conseguir nosso lugar. Fomos alojados, tivemos que marcar colégio, mas a fase mais difícil, né, foi deixar os familiares, já que a gente era muito jovem ainda e uma distância considerável, né? Dá 500 quilômetros de Cianorte até Curitiba, e as condições eram bem ruins, né? Para vir para cá, a gente conseguia passagem com a prefeitura. Para você ter uma ideia da dificuldade, a gente uma vez por mês, uma vez cada 2 meses para casa, a gente deixava acumular as roupas sujas para levar para a mãe lavar. Então a dificuldade era muito grande. Entendi. Mas a vontade de jogar era maior, né? E a necessidade também, porque a necessidade faz com que você enfrente e você consiga passar por cima de dificuldade que muitas vezes, se você tem uma condição financeira melhor, você não passa. É por isso que fala-se muito que muitos jogadores que poderiam ter sido jogadores, né? Profissionalmente, pelo fato de ter uma condição financeira melhor, não conseguem chegar. Porque é difícil, você tem que passar por muitas situações, muitas vezes que você não concorda, não gosta, mas pelo fato de você ter a necessidade de conseguir alguma coisa no futebol, você acaba, naquela gíria que se fala, tendo que engolir vários sapos, né? Eu tive que engolir vários sapos, mas graças a Deus valeu a pena, né? Aí então, quando você veio do Cianorte, você já foi direto, passou no Pinheiros, ficou quanto tempo no Pinheiros? No Pinheiros eu fiquei de 79, aí disputamos os campeonatos juvenil, júnior, e em 82 eu já estava disputando a série B do Campeonato Paranaense, com o seu Borba Filho, treinador, que nos puxou para
pro time principal e já estava disputando o campeonato e já fomos campeões da segunda divisão do Campeonato Paranaense em 1982, que nós trouxemos o Pinheiros de volta à primeira divisão e eu já estava jogando como titular naquele time. É um time muito bom. O Pinheiros, na altura, era o time que tinha uma condição financeira muito grande. Uma estrutura boa, uma estrutura muito boa. E aquilo fez com que a gente tivesse condições de ter montado um time muito bom na Série B do Campeonato Paranaense e fomos campeões e trouxemos o Pinheiros de volta à primeira divisão. Entendi. E do Pinheiros você foi pro Pelotas? Isso. Aí do Pinheiros era muito engraçado, porque quando o Pinheiros subiu para a primeira divisão, eles começaram a contratar muitos jogadores pelo fato do time ter uma condição financeira muito boa e os treinadores que chegaram começaram a pedir contratações de jogadores mais experientes, né? Certo. Como acontece em vários clubes, né? E aí para os jogadores mais jovens começou a ficar complicado. E eu fui um jogador que eu nunca gostei muito de ficar na reserva, eu gostava de jogar porque eu sabia que se eu jogasse eu teria condições de estar em destaque, porque quem aceita reserva né, vai ser sempre reserva, né? E aí eu falei para eles que eu queria jogar, queria sair para jogar, e como eu era muito novo, eles falaram, vamos te emprestar com o passe estipulado então. E graças a Deus, na semana que eu conversei com a diretoria, apareceu o Pelotas precisando de um meia, atacante, e aí eu aceitei esse compromisso e ali mudou toda a minha vida, né? A partir do momento que eu fui para Pelotas, aí eu tive a oportunidade de jogar, aí o treinador apostou bastante em mim, eu entrei num time que tinha subido da segunda divisão para a primeira, e chegamos em 3 jogadores, e eram os jogadores que eles foram buscar com a característica que eles precisavam, né? E dali eu fui artilheiro do Campeonato Gaúcho com 21 gols. E depois mudou totalmente porque o Grêmio, o Internacional pediram minha contratação e já abriram o olho. Já abriram o olho, aí mudou toda a minha carreira depois dessa passagem então pelo foi Pelotas. Ali que virou a chave. Ali virou totalmente a chave. E aí quando você consegue dar o primeiro passo, né, conseguir os primeiros destaques dentro do futebol e as coisas começam a caminhar mais dentro daquilo que você realmente almeja. Então, aqueles 21 gols que eu fiz no Campeonato Gaúcho, sendo artilheiro, jogando de meio campo, mudou meu patamar como jogador profissional e aí o Pelotas tinha opção de compra, já optou pela opção, já vendendo pro Internacional de Porto Alegre. Ah, entendi. Eu tava dando uma pesquisada, então foi isso a virada de chave. Isso. E do Internacional você ficou quanto tempo? Ficou 1 ano, 2 anos? Então, no Internacional, quando eu fui vendido para o Internacional, o Rubem Paz, que era um meia, vocês devem ter ouvido falar da seleção uruguaia, ele estava para ser vendido para a Itália. E eu fui contratado para o lugar dele. E quando eu cheguei no Internacional, o negócio dele não deu certo e ele acabou ficando. E aí eu tive que aceitar, o treinador chegou para mim, o Otacílio, falou que o Rubem Paz não ia ser vendido, que eu ia ter que jogar de segundo homem do meio campo. E não era a minha função, mas eu, graças a Deus, aceitei o desafio, né? Disputei o Campeonato Brasileiro pelo Internacional e fiz 2 jogos muito bons no Rio de Janeiro contra o Bangu e o Vasco da Gama. E aí um empresário me viu jogar, português, e depois ele começou a acompanhar mais jogos meus e tal, e gostou da maneira como eu jogava, e ele conversou comigo, perguntou se eu estava jogando na posição que eu gostava de jogar, e eu disse que não, que a posição era mais para frente, que eu gostava de jogar mais perto do gol, né? Tanto que no Internacional não fiz tantos gols assim, porque eu não tinha o costume de voltar para ajudar na marcação, e eu sentia a obrigação de poder ajudar, já que eu era o segundo homem do meio campo. E graças a Deus que eu aceitei essa determinação do treinador de colocar de meia direita. Hoje eu falo com os jogadores da categoria de base, né? Quando o treinador colocar vocês em alguma função, vocês façam, que é melhor você estar jogando numa função que você não está habituado a jogar do que você não está jogando. Então, como eu aceitei esse desafio, graças a Deus mudou minha vida de novo, que eu fui para Portugal. E daí de Portugal foi onde você fez a tua consolidação de carreira. Isso aí, Portugal foi realmente uma coisa assim, que mudou totalmente minha vida, né? Porque Portugal, melhor, né?
Portugal, eu cheguei para um time também que ia disputar a Copa UEFA, um time que já estava montado, e você vê hoje no campeonatos europeu, né, os times eles têm uma base e vai buscar aqueles jogadores que eles acham que são jogadores que são determinantes para eles dar sequência no bom campeonato que eles fizeram no ano anterior. E eles tinham feito um muito bom campeonato e eles levaram eu e o Nenê, um zagueiro que era capitão do Atlético Paranaense. Até hoje nós somos amigos, somos sócios e estamos sempre juntos. E nós fomos nós dois para Portugal, entramos no time do Vitória de Guimarães e fizemos a melhor campanha na Taça UEFA de sempre do time. Lutamos pelo título do Campeonato Português até faltando acho que 9 rodadas. Aí começou, assim, as arbitragens começou a dar uma segurada no nosso time, porque o nosso time estava muito embalado. E na Taça UEFA nós conseguimos eliminar Atlético de Madrid, Sparta de Praga, gigantes do futebol europeu, pelo Vitória de Guimarães. E até hoje, quando tem alguma coisa importante no clube, eles nos ligam, a gente faz vídeo para candidato a presidente, a gente assim participa ainda do clube, sabe? Porque nós ficamos realmente muito marcados no Guimarães. E até torcedores às vezes mandam recado através de Instagram, através do WhatsApp, falando que sente saudade do tempo que nós jogamos lá. Então isso é gratificante demais, né? Tudo vem da tua história, né? Do teu perfil como atleta também, né? Como pessoa e como atleta. Foi lá que você foi considerado o melhor 10 ou foi no Marítimo? No Guimarães não saiu a relação dos jogadores, né, considerado, mas eu e o Nenê tivemos uma passagem muito importante pela Vitória de Guimarães. Nós fizemos realmente um campeonato português excelente, fizemos uma Taça UEFA, a melhor de todos os tempos do Vitória de Guimarães. Então não saiu a relação, mas eu acho que nós estamos entre os bons jogadores que passaram pela Vitória de Guimarães. Beleza, só. E do Vitória você foi pro Benfica ou você foi pro Marítimo? Então, do Vitória eu tive uma dificuldade porque o presidente mandou eu acertar com o Benfica, acertei com o Benfica, depois ele queria que eu tivesse acertado com o Porto, foi uma confusão danada, Deu uma briga. Houve até uma ruptura dos laços de amizade do Benfica com o Porto, por causa dessa transferência. E eu tinha assinado um pré-contrato com o Benfica e os valores já tinham sido determinados pelo clube, os valores da venda e tudo. E depois o presidente do Porto esteve na minha casa dizendo que eu tinha que ir para o Porto, que ele tinha já também feito um acordo com o Vitória de Guimarães e colocou a gente nessa enrascada aí. E eu não tinha nada a ver, minha esposa grávida, então foi uma transação muito complicada. Mas no final daí acabou dando certo que eu fui pro Benfica. Uhum. E como que era a diferença de estrutura daqui para lá, quando você foi para lá? Você viu muita diferença do Internacional para lá? Era muito. O Internacional sempre foi um time gigante, né? Uhum. Sempre foi um time com o futebol, o que o povo na rua, né? A forma como que o gaúcho encara o futebol, né? E eu cheguei em Guimarães também e vi tudo isso, né? Vi até assim um time médio grande na altura, um time com uma paixão incrível. Nós íamos jogar nas cidades assim a 100, 200 quilômetros de distância e tinha mais torcedores do Vitória de Guimarães dos outros clubes, às vezes, menos os 3 grandes, Sport, Porto e Benfica, né? Mas os outros times médio grande também, os torcedores do Vitória de Guimarães eram torcedores sempre a maioria, a gente parecia que estava jogando em casa. Então fui também com uma estrutura muito boa, um clube que pagava direitinho, pagava certinho, o prêmio de jogo era muito maior que no Internacional, o dinheiro valia muito mais, né, porque nós transformávamos em dólar e na altura também, como até hoje, né, o dólar faz a diferença, né, então para mim, em termos financeiros, em termos de carreira, foi excepcional ter jogado em Portugal. A única coisa que você hoje coloca, né? Porque eu vinha para minha casa uma vez por ano, né? Então a dificuldade era muito grande de telefone também, não tinha internet, não tinha nada, então era uma vida sofrida por estar longe dos pais, dos irmãos, meus pais já velhos, né? Então foi uma escolha difícil, mas em termos profissional, em termos financeiros, era o que tinha, que eu tinha que seguir, porque era que eu podia dar melhores condições para minha família, era estar jogando em Portugal. Beleza.
E daí de Portugal, né, essa passagem linda aí que a gente tem aqui, vou até procurar aqui aquela matéria lá, Ademir, que você mostrou. Aí em Portugal, lá, a gente aproveitando, voltando um pouco ao assunto, no Benfica, você ficou 2 anos, conseguiram conquistar o campeonato português lá? Isso, no primeiro ano, treinador português, nós fomos campeões do campeonato português, já faltando acho que 4 ou 5 rodadas, e fomos finalistas da Taça de Portugal, perdemos para o Belenense do Marinho Pérez, né? Aquele jogo que você joga o dia inteiro e a bola não entra e você acaba perdendo. Típico, né? Tanto que tem uma coisa curiosa nisso aí, né? O presidente chegou no vestiário depois do jogo que nós perdemos e falou: ó, gente, hoje a gente podia ter jogado até agora que o gol não saía. Então vocês podem passar a terça-feira lá e receber o prêmio de jogo de vitória que vocês mereceram, o time foi brioso e tudo, e infelizmente não deu. E fui campeão da Recopa de Portugal também pelo Benfica. E no ano seguinte, com a mudança de treinador, veio um sueco. E ele trouxe 3 jogadores suecos e eu e o Elzo e o Lima ficamos mais assim, não participamos tanto dos jogos, participamos menos. Mas assim mesmo o nosso grupo conseguiu chegar a vice-campeão europeu, perdendo para o Milan. E depois desse segundo ano, desse título, dessa Supercopa, né, que é sempre importante você ser campeão num clube gigante como é o Benfica, né, e o nome está lá na história como campeão, fica marcado, né, quando você é campeão num clube você deixa sempre uma coisa boa lá. E nosso time tinha Moser, Ricardo Gomes, Elzo, Valdo, os jogadores Aldair, os jogadores Lima, os jogadores brasileiros que tinha na altura lá. Era esses jogadores que realmente de um nível muito alto. Então, teve um jogo lá que é até engraçado. Dos 11 jogadores que estavam dentro de campo, o único que não era da seleção do seu país era eu. O resto, os 10 jogadores, eram da seleção de cada um do seu país. Muito, muito legal e muito gratificante ter participado de um time desse. E você chegou a ir para a seleção? Eu joguei um jogo de seleção brasileira contra a seleção de Portugal, lá em Portugal. Joguei esse jogo, a CBF, com autorização da CBF, fizemos, o Paulo Torre foi o treinador, e nós ganhamos de Portugal 2-1, tinha acho que umas 40 mil pessoas no campo. Foi um jogo bem legal, um jogo para arrecadar ajuda para um bairro de Lisboa que tinha sido afetado pelo incêndio muito grave, muito grande, e esse jogo foi para ajudar essas pessoas. Um jogo beneficente. Isso. Tá? Entendi. Aí você fez a sua carreira lá, veio para... Não, eu fui para o Boa Vista. Boa Vista lá ainda? Isso. Aí foi para Boa Vista. O Boa Vista eu tive assim, também, eu fiz 20 jogos no Boa Vista e fiz 14 gols. Foi uma média assim muito boa de gols e de jogos. E lá aconteceu uma coisa muito assim, inusitada pro lado ruim, né? Meu pai não estava muito bom aqui no Brasil e eu estava jogando e estava muito bem, no ritmo muito bom. Aí meu irmão me ligou dizendo que meu pai estava muito doente e já não estava conhecendo mais as pessoas e tal, e que eu tinha que vir para o Brasil. E aí eu fui conversar com o presidente, o Valentim Loureiro, um major, e aí ele falou que não podia me liberar naquele momento porque o time estava na situação de classificar para uma competição europeia e tudo. Aí foi no momento que eu falei para ele, eu falei, ó, eu não vim pedir, eu vim comunicar que eu tô indo, porque eu quero ver meu pai. E aí eu comprei a passagem e vim, visitei, cheguei, meu pai, consegui falar com ele ainda, troquei algumas ideias com ele. À noite ele saiu para ir no banheiro, quebrou o fêmur, foi operado e não resistiu, faleceu. E eu acabei ficando uma semana. Aí quando voltei para Portugal, o presidente me afastou do time, colocou eu treinar separado por ter vindo sem autorização. E aí eu fiquei treinando separado. E as coisas, quando você faz as coisas certas, né, as coisas encaminham. Daí apareceu o Marítimo com o Paulo Torre. Aí me levou lá para o Marítimo, fiquei treinando a separado até conseguir regularizar a situação através do Benfica e do Boa Vista. E aí consegui e fiz uma trajetória maravilhosa no Marítimo também. E como você conseguiu lidar com essa situação psicológica aí de perder o pai, né? Quando estava fora, veio
praticamente para se despedir, né? É. E voltar para lá de novo, tendo um perfil profissional, com a mente blindada, como que você lidou com isso? É difícil, né? É difícil porque você é jovem, né? Era jovem, 26, 27 anos, e a pressão é grande, né? Parte da família que você aí deixa sua mãe, seus irmãos, seus amigos, né? E volta para uma situação que eu já sabia que ia ser complicada. Mas é aquilo que eu falei para você, quando você está dentro da sua razão, eu não abandonei o clube para uma coisa assim, para vir passear, para vir para um carnaval, para vir nada. Abandonei, Festar, né? saí para realmente vir ver meu pai, não me arrependi de nada. Isso que foi o mais assim, importante na minha cabeça. Eu sabia que eu estava correto, né? Em primeiro lugar a família, né? Sim. Em primeiro lugar a saúde, família. E eu sabia que eu estava certo, então isso não me afetou, não me abalou em nada. Treinei separado, tranquilo. Eu sabia pelas condições que eu tinha como jogador de futebol que ia aparecer um clube para me jogar, então fiquei esperando só a oportunidade e graças a Deus não demorou muito, apareceu mais rápido até do que eu esperava. Você esperava. Aí chegou no Marítimo, né? Já conhecia o Paulo Tuori, pelo que você falou. Ele tinha sido meu treinador também no Vitória de Guimarães. Ah, então já tinha uma ligação. Daí já chegou ali, ficou um pouco separado, treinou, conseguiu jogar o Campeonato Português? Consegui. Fiquei umas 3 primeiras rodadas esperando a liberação da federação para me poder jogar, né? Os advogados do Marítimo entraram com pedido porque eu como profissional não podia ficar sem poder exercer minha profissão. E aí estreiei no Marítimo, fizemos uma ótima campanha o primeiro ano. O segundo ano fizemos a classificação do Marítimo, a primeira na história para uma competição europeia, com o Paulo Tuori treinador. E o Marítimo depois daquilo, aí o segundo e o terceiro ano também, classificamos para a competição europeia. Nessa primeira classificação, no último jogo, nós precisávamos ganhar do Boa Vista em casa. E o Boa Vista jogava também para ganhar, e quem ganhasse ia classificar para a Taça UEFA. Nosso estádio estava lotado. Nós saímos ganhando de 1-0, eles viraram para 2-1 e nós viramos para 3-2. Eu fiz os dois últimos gols dessa virada, então foi uma festa incrível no estádio do Marítimo, invasão de campo, carregaram o treinador, carregaram os jogadores, foi uma coisa assim como... Eu no campeão no Benfica, nós fizemos aquela comemoração normal ali de champanhe e tal entre nós, mas essa festa do Marítimo, da primeira classificação para uma competição europeia, foi assim como foi a melhor coisa que aconteceu no clube nos últimos... Isso aí, então foi espetacular. Aí eu tive esse prazer de poder ter participado desse jogo maravilhoso. Hein? E a lei do ex não falha, né? Não, a lei do ex não falha. E foi em cima do Boa Vista, você vê como é que é, né? Bem lembrado por você, né? Então, e o Boa Vista tinha um excelente time também na altura, sabe? Foi um jogo muito difícil e nosso torcedor puxou pelo time e tal, e nós conseguimos essa classificação inédita para o clube. Ah, que beleza. Foi lá que você foi considerado o melhor 10 dos últimos tempos? Fui lá, fui considerado o melhor na enquete que saiu, né? Quando agora da candidatura do presidente, da mudança de presidente, saiu uma seleção dos melhores jogadores de todos os tempos do clube e eu fui considerado o melhor camisa 10 do time de todos os tempos. Então é uma honra, né? Um clube centenário, você participa e passa muito bons jogadores, né? Todos os clubes passam muito bons jogadores, né? E você ser considerado o melhor 10 da história do clube realmente é uma coisa assim que nos enche de orgulho, né? E a gente vê que, olhando para trás, que a história, a dedicação, a ausência da família, a saudade valeu a pena, né? Nesses momentos que você vê que valeu a pena. É onde mais pega, eu acho, né? A saudade da família, né? Porque aquele tempo, hoje não, hoje é tudo mais assim fácil, né? Hoje você termina o jogo, eles já estão passando aqui os melhores momentos do jogo, né? Naquele nosso tempo nós recebemos o jornal o Globo, que era o único jornal que chegava em Portugal e chegava de domingo passado chegava atrasado, uma semana. Então a gente via aquelas notícias e para falar com a família era uma vez por semana, o telefone era muito difícil, muito caro também. Então era muito complicado e a gente ia na raça mesmo, né? Ia no peito e a saudade era muito complicada. Hoje não, hoje a facilidade é muito grande, você pode
terminar o jogo e falar com a tua família já no vestiário ali por vídeo e tal, né? Se fosse hoje, dá para ficar uns 20 anos lá. Dá pra fazer mais um pouquinho. Tanto que eu tinha no Marítimo, né? A minha mulher fala até hoje, né? Que eu tinha mais um ano de contrato e eu já estava assim no meu limite, né? Eu queria jogar também um pouco perto dos familiares aqui no Brasil, já que joguei muito pouco aqui, né? E aí eu deixei um ano de contrato lá, conversei com o presidente que estava no momento de regressar, porque eu tinha uma vontade ainda de jogar para minha mãe me ver jogando, meus irmãos. E aí o presidente foi muito bacana comigo, liberou e eu vim para o Brasil. Só que quando eu voltei para o Brasil foi engraçado também, porque eu queria jogar e já ninguém lembrava de mim mais. Que fiz a carreira toda fora. E aí queria jogar, me ofereceram para o Curitiba, para o Atlético, para o Paraná e o pessoal, não, o Ademir já está velho, eu estava com 32 para 33 anos, né? Uhum. E aí foi o João Bola de novo, né? Que foi um anjo na minha vida, né? Que foi o cara que mais me ajudou na minha carreira. Então a gente teve que mudar um pouco o cenário aqui, rapaziada, por conta da chuva, né? Curitiba sendo Curitiba. Então, voltando um pouco ao assunto, você veio de Portugal pro Mogi, né? Por causa do João Bola, isso. Tempo, né? Isso. Então... E aí eu fui para Mogi Mirim com o João Bola e acabei acertando o contrato lá. E Mogi Mirim era muito quente, né? E eu estava 3 meses parado, então eu tive no início muita dificuldade de poder pegar o ritmo de jogo, poder jogar o que eu podia jogar, já que Portugal era um clima onde estava jogando a Ilha Madeira, era um clima mais ameno, né? E Mogi Mirim você via até miragem nos treinamentos de um lado do campo, no outro, tão calor que era. Mas depois aí com os treinamentos e tal, e os jogos, eu vim em Curitiba, joguei contra o Curitiba 2 jogos e fiz 2 jogos muito bons, ganhamos do Curitiba aqui dentro. E aí depois fui jogar contra o Juventude em Caxias também, um clima mais ameno, também fiz outro grande jogo. E aí o pessoal do Curitiba me ligou. Queriam que eu viesse para o Curitiba, fizeram uma proposta. Aí eu conversei com o presidente do Mogi Mirim, uma pessoa espetacular, finado o Wilson Barros. Expliquei para ele a situação e tal, e ele me liberou. E então eu só joguei 3 meses no Mogi Mirim. Aí depois vim para o Curitiba, né? E consegui, no final de carreira, jogar perto dos meus familiares, perto dos meus amigos, e consegui ainda uma história bonita dentro do Curitiba, né? Até hoje sou lembrado como um dos bons jogadores e um dos melhores camisa 10 que passou no clube. Isso é muito gratificante, você encerrar a carreira num clube, né? E você ficar marcado como um jogador que foi importante para o clube, num clube gigante como é o Curitiba, né? Um clube com tantos jogadores e tantos bons jogadores que já passou por aqui, né? E dentro de casa, numa cidade que eu aprendi a gostar muito, já gostava, depois saí, fiquei muito tempo fora, né? E voltei. E agora estou morando aqui nessa cidade que é uma cidade maravilhosa, que mudou também, né, minha vida, porque quando eu ia parar de jogar eu ia voltar para Cianorte. E depois que eu fiquei morando aqui em Curitiba, depois que tinha muitos amigos aqui mesmo da época do Pinheiros, depois do Curitiba também fiz muitas amizades, fora do futebol também, eu tenho muitos amigos aqui. E graças a Deus não pretendo sair de Curitiba não, a cidade que é a cidade que nasceu minha terceira filha, né? 2 filhas nasceram em Portugal e a terceira nasceu aqui em Curitiba. Então Curitiba é a cidade que eu adotei como a minha primeira cidade agora, né? Minha segunda cidade agora é Cianorte, primeira é Curitiba. Entendi. Então, pessoal, agora que a Ademir contou um pouco da história dele, né? Um pouquinho, né, da experiência que ele teve fora, a gente vai fazer umas perguntinhas aí para você, pra gente encerrar também, né? Liberar. Seguinte, Ademir, para você, era mais fácil jogar hoje ou antigamente? Olha, antigamente para se jogar futebol era diferente, né? Você tinha muito bons jogadores. O Valde sabe muito bem que nosso tempo no Pinheiros lá era muito bons jogadores. Então você concorria realmente com jogadores, maioria tudo assim com condições de jogar, de ser titular, às vezes um jogador não vingava por mínima coisa, né? Hoje a maneira de jogar futebol tá diferente, né? Os jogadores têm que ser mais atleta, têm que ser mais
fisicamente muito melhor, que você faz várias funções, né? Então é diferente. Eu não sei se a gente jogasse hoje se iria fazer o mesmo sucesso, se iria fazer mais sucesso, a gente só jogando para saber, né? Mas eu acho que quem sabe jogar futebol joga em qualquer época, eu penso assim. E eu vejo a diferença também, né? A diferença, igual a gente estava falando, você pegava jornal de uma semana atrás, né? Não tinha toda essa mídia. Provavelmente você ia estar hoje com uma mídia muito maior, né? Enfim. E para você, não sei se você acompanha os clubes amadores, nosso canal ele é voltado ao clube amador, né? A gente tem uma playlist que a gente fala, um quadro do canal voltando para os clubes amadores para dar esse destaque para eles, né? Porque a gente sabe como é difícil manter um clube amador, né? E eu queria saber de você se você sabe ou não como que os clubes profissionais, se eles olham para esses clubes amadores, se eles têm algum olhar, porque a gente sabe que tem muito atleta bom, né? Aí no amador, na suburbana aí que a gente fala, que não tem oportunidade ou não tem um empenho, o clube às vezes amarra o atleta para deixar ele voar, digamos assim. Como você vê isso? O trabalho assim que eu vejo aqui vamos supor, no Sub-20, que é mais próximo aí do futebol amador, né? Que são jogadores assim que eles pegam, que saiu de júniores e tal. É muito complicado você vir fazer teste no Curitiba hoje Sub-20, porque o trabalho de físico que eles fazem é enorme, sabe? Então os jogadores têm um preparo físico absurdo. E faz um ano que eu estou no Curitiba, jogadores que vêm assim quase semanalmente, né? Vêm jogadores fazer teste e nenhum assim ficou. O que está no Curitiba é que foi contratado, já veio contratado. Assim, jogadores de teste mesmo, meninos que vêm de fora. Não ficou nenhum ainda no Sub-20, né? Estou falando do Sub-20, que é o mais próximo do profissional. Então, esses meninos que às vezes estão no amador, eles não têm o condicionamento e o treinamento que tem no futebol profissional. Isso que dificulta bastante. Às vezes, se eles tivessem tido esse acompanhamento físico, esse trabalho, eles poderiam até vir fazer um teste e dar certo e ficar. Porque tem muito bons jogadores no futebol amador, a gente sabe que já jogou grandes jogadores no futebol amador, ainda mais aqui de Curitiba, que é muito concorrido, é um campeonato que realmente é difícil de se jogar, né? Porque é pegado mesmo, mas eu acho que esse trabalho físico que os meninos têm hoje nas categorias Sub-20, Sub-17, realmente deixa eles numa situação muito confortável em termos dos jogadores que vêm fazer teste. Sabe que o físico pega mesmo, né? Muito. E para você, o que o futebol significa para você? Para mim foi tudo na minha vida, né? Foi através do futebol eu conheci minha esposa, através do futebol eu pude ajudar a dar uma condição melhor para os meus pais, pude dar um final de vida melhor para meus pais, pude dar um estudo para minhas filhas melhor. Então o futebol para mim desde o início, né? Eu lembro que eu fui para o primeiro time, eu tinha 9 anos de idade, né? E de lá para cá minha vida se resumiu ao futebol, né? E até hoje eu sou reconhecido pelo futebol, então quer dizer, futebol para mim é tudo, né? Então, para quem ama futebol é isso aí, rapaziada. Bom, a gente está encerrando, queria agradecer de novo por você ter cedido aí o espaço, o tempo, né, de vir contar a tua história aí pra gente. Eu que sou um amante de futebol, eu amo futebol, né, respiro desde pequeno, né, acompanho. Queria agradecer de novo, tá, a oportunidade de estar conversando com você e obrigado por ceder esse espaço aí e contar um pouco da tua história. Obrigado, Neto. Obrigado ao Romualdo mais uma vez por estar acompanhando a gente aqui, tá dando toda a assistência possível aqui para essa entrevista sair, né? Obrigado a vocês, né, que estão aí por trás das câmeras aí dando esse apoio total. Obrigado, Neto, pelo convite, né? Você sabe que eu respeito o carinho que eu tenho pelo seu pai e a gente está sempre à disposição com os amigos, né? A gente sempre atende as pessoas que a gente conhece e que também não conhece. Muitas vezes agora nessa época da pandemia, né? Quantas entrevistas a gente deu, né? Quantas lives, né? Sim. Então é muito bacana você poder atender e falar sobre a sua vida, falar sobre futebol, que é o que a gente mais gosta, né? Isso aí não é trabalho nenhum. Falar da vida da gente, falar da carreira, falar das coisas que aconteceu na minha vida, na minha carreira, é sempre muito gostoso e gratificante. Muito obrigado pelo convite também. Isso, a gente vai deixar as redes sociais aqui do Curitiba, do Ademir também e do nosso canal para vocês seguirem. Curta, compartilha e se inscreve lá, rapaziada. Beleza?